Graças a Deus, vamos começar? Hoje nós vamos ler na Bíblia de Estudo Integrada, da editora Thomas Nelson, e hoje nós vamos ler de Deuteronômio, capítulo 4 até o capítulo 6. Deuteronômio, capítulo 4, exortações à obediência. E agora, ó Israel, ouçam os decretos e as leis que lhes estou ensinando a cumprir, para que vivam e tomem posse da terra, que o Senhor, o Deus dos seus antepassados, dá a vocês. Nada acrescente às palavras que eu lhes ordeno, e delas nada tirem, mas obedeçam os mandamentos do Senhor, o seu Deus, que eu lhes ordeno. Vocês viram com os seus próprios olhos o que o Senhor fez a Baal-Peor. O Senhor, o seu Deus, destruiu do meio de vocês todos os que seguiam a Baal-Peor. Mas vocês que permaneceram fiel ao Senhor, o seu Deus, hoje estão todos vivos. Eu lhes ensinei decretos e leis, como me ordenou o Senhor, o meu Deus, para que sejam cumpridos na terra na qual vocês entrarão. Vocês estão entrando para dela tomar posse. Vocês devem obedecer-lhes e cumpri-los, pois assim os outros povos verão a sabedoria e o discernimento de vocês. Quando eles ouvirem todos os decretos, dirão: de fato, esta grande nação é um povo sábio e inteligente. Pois, que grande nação tem um Deus tão próximo como o Senhor, o nosso Deus, sempre que o invocamos? Ou que grande nação tem decretos e preceitos tão justos como esta lei que estou apresentando a vocês hoje? Apenas tenham cuidado. Tenham muito cuidado para que vocês nunca se esqueçam das coisas que os seus olhos viram. Conservem-nas por toda a sua vida na memória. Contem-nas a seus filhos e a seus netos. Lembrem-se do dia em que vocês estiveram diante do Senhor, o seu Deus, em Horebe, quando o Senhor me disse: reúna o povo diante de mim para ouvir as minhas palavras, a fim de que aprendam a me temer enquanto viverem sobre a terra, e as ensinem a seus filhos. Vocês se aproximaram e ficaram em pé do monte. O monte ardia em chamas que subia até o céu e estava envolvido por uma nuvem escura e densa. Então o Senhor falou a vocês do meio do fogo. Vocês ouviram as palavras, mas não viram forma alguma, apenas se ouvia a voz. Ele lhes anunciou a sua aliança, os 10 mandamentos. Escreveu-os sobre 2 tábuas de pedra e ordenou que os cumprissem. Naquela ocasião, o Senhor mandou-me ensinar-lhes decretos e leis para que vocês os cumprissem na terra da qual vão tomar posse. A proibição da idolatria. No dia em que o Senhor lhes falou por meio do fogo em Horebe, vocês não viam alguma forma. Portanto, tenham muito cuidado, para que não se corrompam fazendo para si um ídolo, uma imagem de alguma forma semelhante a homem ou a mulher, ou a qualquer animal da terra, a qualquer ave que voa no céu, a qualquer criatura que se mova rente ao chão, ou a qualquer peixe que vive nas águas debaixo da terra. E para que, ao erguerem os olhos ao céu, continuando. E para que, erguendo os olhos ao céu e verem o sol, a lua e as estrelas, todos os corpos celestes, vocês não se desviem e se prostrem diante deles, e prestem culto àquilo que o Senhor, o seu Deus, distribuiu a todos os povos debaixo do céu. A vocês, porém, o Senhor tomou e tirou da fornalha de fundir ferro do Egito, para serem o povo de sua herança, como hoje se pode ver.
O Senhor irou-se contra mim por causa de vocês e jurou que eu não atravessaria o Jordão e não entraria na boa terra que o Senhor, o seu Deus, está lhes dando por herança. Eu morrerei nessa terra, não atravessarei o Jordão, mas vocês atravessarão e tomarão posse daquela boa terra. Tenham o cuidado de não esquecer a aliança que o Senhor, o seu Deus, fez com vocês. Não façam para si ídolos algum com a forma de qualquer coisa que o Senhor, o seu Deus, proibiu. Pois o Senhor, o seu Deus, é zeloso, é fogo consumidor. Quando vocês tiverem filhos e netos e já estiverem há muito tempo na terra, e se corromperem e fizerem ídolos de qualquer tipo, fazendo o que o Senhor, o seu Deus, reprova, provocando a sua ira, convoco hoje o céu e a terra como testemunha contra vocês, de que vocês serão rapidamente eliminados da terra, da qual estão tomando posse ao atravessar o Jordão. Vocês não viverão muito ali, serão totalmente destruídos. O Senhor o espalhará entre os povos, e restarão apenas alguns de vocês entre as nações às quais o Senhor os levará. Lá vocês prestarão culto a deuses de madeira e de pedras, deuses feitos por mãos humanas, deuses que não se podem ver, nem ouvir, nem comer, nem cheirar. E lá procurarão o Senhor, o seu Deus, e o acharão, se proclamarem de todo o seu coração e de toda a sua alma. Quando vocês estiverem sofrendo todas estas coisas, e todas essas coisas tiverem acontecido com vocês, então, em dias futuros, vocês voltarão para o Senhor, o seu Deus, e lhes obedecerão. Pois o Senhor, o seu Deus, é Deus misericordioso. Ele não os abandonará, nem o destruirá, nem se esquecerá da aliança que com juramento fez aos seus antepassados. O Senhor é Deus. Perguntem agora aos tempos antigos, antes de vocês existirem, desde o dia em que Deus criou o homem sobre a terra. Perguntem de um lado a outro do céu. Já aconteceu algo tão grandioso? Ou já se ouviu algo parecido? Que povo ouviu a voz de Deus falando no meio do fogo, como vocês ouviram e continua vivo? Ou que Deus decidiu tirar uma nação do meio de outra para lhes pertencer, com provas, sinais, maravilhas e lutas, com mão poderosa e braço forte, e com feitos temíveis e grandiosos, conforme tudo que o Senhor fez por vocês no Egito, como vocês viram com seus próprios olhos? Tudo isso foi mostrado a vocês para que soubessem que o Senhor é Deus e que não há outro além dele. Do céu ele fez com que vocês ouvissem a sua voz para discipliná-los. Na terra mostrou-lhe o seu grande furor, e vocês ouviram as suas palavras vindas do meio do fogo. E porque amou os seus antepassados e escolheu a descendência deles, ele foi em pessoa tirá-los do Egito com o seu grande poder, para expulsar de diante de vocês nações maiores e mais fortes, a fim de fazê-los entrar e possuir como herança a terra delas, como hoje se vê. Reconheçam isso hoje, ponham o coração no Senhor, ponham no coração que o Senhor é Deus em cima dos céus e embaixo da terra. Não há nenhum outro. Obedeçam os seus decretos e mandamentos que hoje eu lhes ordeno, para que tudo vá bem com vocês e com seus antepassados, e para que vivam muito tempo na terra que o Senhor, o seu Deus, lhes dá para sempre. As cidades de refúgio. Então Moisés separou 3 cidades a leste do Jordão, para onde poderiam fugir quem tivesse matado alguém sem intenção e sem premeditação. O perseguido poderia fugir para uma dessas cidades a fim de salvar a sua vida. As cidades eram as seguintes: Bezer, no planalto do deserto, para a tribo de Ruben; Ramote, em Gileade,
para a tribo de Gade, e Golã, em Bassã, para a tribo de Manassés. A introdução da lei. Esta é a lei que Moisés apresentou aos israelitas. Estes são os mandamentos, os decretos e as ordenanças que Moisés promulgou como lei para os israelitas quando saíram do Egito. Estavam do outro lado do Jordão, no vale fronteiro de Bet-peor, na terra de Seom, rei dos amorreus, que habitavam em Hesbom, a quem Moisés e os israelitas derrotaram quando saíram do Egito. Eles tomaram posse da terra dele e da terra de Og, o rei de Bassã, os dois reis amorreus que viviam a leste do Jordão. Essa terra estendia-se desde Aroer, na margem do rio Arnol, até o monte Sion, isto é, o Hermon, e incluía toda a região da Arabá, ao leste do Jordão, até o mar da Araba, abaixo das encostas de Pisga. Deuteronômio capítulo 5. Os 10 mandamentos. Então Moisés convocou todo o Israel e lhe disse: Ouça, ó Israel, os decretos e as ordenanças que hoje lhe estou anunciando. Aprenda-os e tenha o cuidado de cumpri-los. O Senhor, o nosso Deus, fez convosco uma aliança em Horebe. Não foi com os nossos antepassados que o Senhor fez essa aliança, mas conosco, com todos nós que hoje estamos vivos aqui. O Senhor falou com vocês face a face no meio do fogo no monte. Naquela ocasião, eu fiquei entre o Senhor e vocês para declarar-lhes a palavra do Senhor, porque você teve medo. Você teve medo do fogo e não subiu o monte. E ele disse: Eu sou o Senhor, o teu Deus, que te tirei do Egito, da terra da escravidão. Não tenhas outro Deus além de mim. Não farás para ti nenhum ídolo, nenhuma imagem de qualquer coisa do céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não te prostre diante deles, nem lhes preste culto, porque eu, o Senhor, o teu Deus, sou Deus zeloso, que castigo os filhos pelo pecado de seus pais até a terceira e quarta geração daquele que me despreza. Mas trato com bondade até 1000 gerações os que me amam e obedecem os meus mandamentos. Não tomarás em vão o nome do Senhor, o teu Deus, pois o Senhor não deixará impune quem usar o seu nome em vão. Guardarás o dia do sábado, a fim de santificá-lo, conforme o Senhor, o teu Deus, te ordenou. Trabalharás 6 dias e neles farás todos os teus trabalhos. Mas no 7º dia é um sábado para o Senhor, o teu Deus. Nesse dia não farás trabalho algum, nem tu, nem teu filho ou filha, nem teu servo ou serva, nem teu boi, nem teu jumento, ou qualquer dos teus animais, nem os estrangeiros que estiverem em sua propriedade, para que o teu servo e a tua serva descansem como tu. Lembra-te de que foste escravo no Egito e que o Senhor, o teu Deus, te tirou de lá com mão poderosa e com braço forte. Por isso, o Senhor, o teu Deus, te ordenou que guardes o dia de sábado. Honra o teu pai e a tua mãe, como te ordenou o Senhor, o teu Deus, para que tenhas longa vida e tudo te vá bem na terra do Senhor, o teu Deus, que o Senhor teu Deus te deu. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, não darás falso testemunho contra o teu próximo, não cobiçarás a mulher do teu próximo, não desejará a casa do teu próximo, nem a propriedade, nem o seu servo ou serva, nem o seu boi, o seu jumento, nem qualquer coisa que lhe pertença.
Estas foram as palavras que o Senhor falou a toda a assembleia, falou a toda a assembleia de vocês em voz alta no monte, do meio do fogo, da nuvem e da densa escuridão, e nada mais acrescentou. Então as escreveu em 2 tábuas de pedra e as deu a mim, porque vocês ouviram a voz que vinha do meio da escuridão. Estando o monte em chamas, aproximaram-se de mim todos os chefes da tribo de vocês com as suas autoridades. E vocês disseram: Ó Senhor, o nosso Deus, o Senhor, o nosso Deus, mostrou-nos a sua glória e a sua majestade. E nós ouvimos a sua voz vinda de dentro do fogo. Hoje vimos que Deus fala com o homem e que este ainda continua vivo. Mas agora, por que deveríamos morrer? Este grande fogo, por certo, nos consumirá. Se continuarmos a ouvir a voz do Senhor, o nosso Deus, morreremos. Pois que homem mortal chegou a ouvir a voz de Deus vivo, falando dentre o fogo, como nós ouvimos, e sobreviveu? Aproxime-se você, Moisés, e ouça tudo o que o Senhor, o nosso Deus, disser. Você nos revelará tudo o que o Senhor, o nosso Deus, lhe disser. Nós ouviremos e obedecemos. O Senhor ouviu quando vocês me falaram e me disse: Ouvi, e o Senhor me disse: Ouvi o que este povo lhe disse, e eles têm razão em tudo que disseram. Quem dera eles tivessem sempre no coração esta disposição para tremer-me e para obedecer a todos os meus mandamentos. Assim, tudo iria bem com eles e com os seus descendentes para sempre. Vá, diga-lhes que voltem às suas tendas. Você ficará aqui comigo, e lhes anunciarei toda a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que você lhes ensinará e que eles deverão cumprir na terra que eu dou a eles como propriedade. Por isso, tenham cuidado de fazer tudo como o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou. Não se desviem nem para a direita, nem para a esquerda. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo e que tudo lhe vá bem. Não. Andem sempre pelo caminho que o Senhor, o seu Deus, lhe ordenou, para que tenham vida, tudo lhe vá bem e os seus dias se prolonguem na terra na qual tomaram posse. Deuteronômio capítulo 6. O grande mandamento: amar a Deus. Esta é a lei, isto é, os decretos e as ordenanças que o Senhor, o seu Deus, ordenou que eu lhes ensinasse, para que vocês os cumprissem na terra para a qual estão indo para dela tomar posse. Desse modo, vocês, seus filhos e seus netos temerão o Senhor, o seu Deus, e obedecerão a todos os seus decretos e mandamentos que eu lhes ordeno, todos os dias da sua vida, para que tenham vida longa. Ouça e obedeça, ó Israel. Assim tudo lhe irá bem, e você será muito numerosa numa terra onde há leite e mel com fartura, como lhe prometeu o Senhor, o Deus dos seus antepassados. Ouça, ó Israel, o Senhor, o nosso Deus, é o único Senhor. Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todas as suas forças. Que todas estas palavras que hoje lhes ordeno estejam em seu coração. Ensine-as com persistência a seus filhos. Converse sobre elas quando estiver sentado à mesa, quando estiver andando pelo caminho, quando se deitar e quando se levantar. Amarrarás como um sinal nos braços e prenderás na testa. Escreva-as nos batentes das portas de sua casa e em seus portões. Exortações à obediência. O Senhor, o seu Deus,
os conduzirá à terra que jurou aos seus antepassados, Arão, Isaque e Jacó, dar a vocês, terra com grandes e boas cidades que vocês não destruirão, com casas cheias de tudo o que há de melhor, de coisas que vocês não produziram, com cisternas que vocês não cavaram, com vinhas e olivas que vocês não plantaram. Quando isso acontecer e vocês comerem e ficarem satisfeitos, tenham cuidado. Não esqueçam o Senhor que os tirou do Egito, da terra da escravidão. Temam o Senhor, o seu Deus, e só a Ele prestem culto e jurem somente pelo seu nome. Não digam outros deuses ou deuses dos povos ao redor, pois o Senhor, o seu Deus, que está no meio de vocês, é Deus zeloso. A ira do Senhor, o seu Deus, se acenderá contra vocês e ele os banirá da face da terra. Não ponham à prova o Senhor, o seu Deus, como fizeram em Massá. Obedeçam cuidadosamente os mandamentos do Senhor, o seu Deus, e os preceitos e decretos que ele lhes ordenou. Façam o que é justo e bom perante o Senhor, para que tudo lhe vá bem e vocês entrem e tomem posse da boa terra que o Senhor prometeu, sob juramento aos seus antepassados, expulsando todos os seus inimigos de diante de vocês, conforme o Senhor prometeu. No futuro, quando os seus filhos lhe perguntarem: o que significam esses preceitos, decretos e ordenanças que o Senhor, o nosso Deus, ordenou a vocês? Vocês responderão: fomos escravos do Faraó no Egito, mas o Senhor nos tirou de lá com mão poderosa. O Senhor realizou diante dos nossos olhos sinais e maravilhas grandiosas e terríveis contra o Egito e contra o Faraó e toda a sua família. Mas ele nos tirou do Egito para nos trazer para cá e nos dar a terra que, sob juramento, prometeu aos nossos antepassados. O Senhor nos ordenou que obedecêssemos a todos esses decretos e que temêssemos o Senhor nosso Deus, para que sempre fôssemos bem-sucedidos e que fôssemos preservados em vida, como hoje se pode ver. E se nós nos aplicarmos a obedecer, toda essa lei perante o Senhor, o nosso Deus, conforme ele nos ordenou, esta será a nossa justiça. Graças a Deus, continuaremos a leitura no próximo vídeo.